encheu, destruiu as posteações todas, a luz apagou logo. E a gente de lá observava só os estouros dos prédios caindo. Uma garota que até hoje trabalha na saúde, ela tinha 4 anos e 6 meses de idade. Eu já peguei ela dentro do berço, o berço boiando na água. Eu, curiosidade, me dirigi para as artérias onde a gente podia ver o rio. Via muita gente que passa morta por cima da ponte. Em 14 de março de 1969, Alagoas viveu uma das maiores catástrofes de sua história. A enchente do município de São José da Laje, a 88 quilômetros de Maceió. A origem da tragédia teria sido uma tromba d'água que atingiu o rio Canhoto, na altura do município de Canhotinho, em Pernambuco. Nessa ponte onde nós estamos, passaram vários corpos, carros, tratores, ela ficou totalmente submersa. Aquelas casas lá, onde está bem distante, o rio tomou conta. Centenas de pessoas morreram. O volume do rio aumentou rapidamente e destruiu a barragem da usina Serra Grande, formando uma espécie de onda que desceu com força e pegou de surpresa a parte baixa da cidade em plena madrugada. Jornais da época apontam cerca de 1.200 casas derrubadas e mais de 10 mil desabrigados. O número de mortos nunca foi oficializado, mas estima-se que pelo menos 1.200 morreram na enchente. Muitos nunca foram encontrados. E uma dessas casas era de seu Valdemar Matias, antigo comerciante e político da cidade, hoje poeta. Só Deus sabe como que eu saí da água naquela hora. Já com água na cintura, já descendo gente morrendo, descendo copo, tambor de óleo da usina Serra Grande, gasolina. Chegou a ver muita gente morrendo? Eu vi. Muitos prédios caídos, a gente só via os talos, os estouros dos prédios caindo dentro da cheia, dentro da água. 4 horas de cheia para acabar São José da Laje. Porque ela chegou 2h40. Às 6 horas ela já tinha baixado mais de 5 metros de água. Seu Oswaldo Timóteo era comerciante e vice-prefeito da cidade na época da tragédia. Mesmo depois de 40 anos e com 79 de idade, ele não esquece os detalhes daquela madrugada. Na época? Era. Como era uma época da festa do padroeiro aqui em São José, a cidade estava cheia de gente de fora, muita gente e tal. E a cheia veio e pegou todo mundo de surpresa. Eu estava na minha casa, dormindo com a minha família, e fomos, graças a Deus, avisados por um rapaz que trabalhava na rede ferroviária, que tinha recebido um telefonema da usina Serra Grande, o chefe da estação comunicando a ele que ele avisasse as pessoas que moravam na margem do rio. E com esse aviso que ele me deu, né, deu tempo eu acordar os 10 meninos, os 10 filhos que eu tenho, a minha esposa, e a gente já saímos com água acima do joelho já. Já tinha água? Quando nós atravessamos a rua para o outro lado, aí foi que veio a força d'água maior, né? Uma altura de 2,40 m mais ou menos. Perdi tudo, cofre, documento, dinheiro que tinha, tudo foi embora, né? Roupa, tudo. Pegamos uma escola que tinha um alpendre grande lá, nós ficamos lá, e as pessoas gritando, pedindo socorro, outras pessoas saindo já de dentro da água, muitas pessoas já nu, porque não tinha a roupa, os paus, a água tira das pessoas. Centenas de famílias foram destruídas. A de seu Zezito nunca mais foi a mesma. Ele perdeu a esposa na enchente. Seu Zezito diz que nunca entendeu direito o que aconteceu naquela madrugada. No dia 13, quando amanheceu o dia, eu tinha assim, um toque que ia haver alguma coisa
do dia 13 para o dia 14 de São José da Laje, né? Não sabia o que era, né? Isso eu me deitei mais ou menos umas 9 horas. Quando foi 2 horas da madrugada, eu pulei da cama já prevendo alguma coisa. Quando sai na rua, estava começando a entrar água ali em frente à igreja. Despertei minha esposa, fui avisar o padre que estava havendo novidade, entrando novidade de São José da Laje, não sabia o que era, né? Nisso já estava entrando água pelos esgotos, né? Botei tudo em cima da casa e fiquei andando, né? Em cima da casa para lá e para cá. Isso mais ou menos umas 4h30 da madrugada. Aí foi onde veio a minha grande surpresa, né? Que eu tinha deixado os 2 filhos em casa, a mulher, uma pessoa que trabalhava com a gente. E aí, quando começou a clarear, aí tinha uma parede em pé, recebendo a força da água, né? Nessa parede tinha uma pessoa lá em pé que eu não sabia quem era. Comecei a dar sinal à pessoa que saísse de lá, que a água ainda estava passando por cima da ponte, né? Aí a pessoa me avistou e começou a dar sinal. Aí nessa hora, eu me emociono, né? Porque aí a pessoa saiu de lá por cima das cateras que tinha, tudo aquilo ali, por cima da água. Quando chegou assim abaixo de mim, que eu estava em cima de uma parede com mais de 3 metros, né? Ou 5 metros mais ou menos, né? Foi quando eu vim notar que era meu filho, né? Com 9 anos, né? Que na verdade naquela hora ainda estava salvo, né? Mas comecei a falar com ele como era que ele tinha. Papai, eu vim de madrugada, me agarrei no poste para sair para a parede e essa coisa. E sua mãe veio até certo meio ali, eu pegado da mão dela e ela desceu, né? Eu passei por toda cheia, vi todas as brincadeiras, roda gigante, parque, eu assisti descer tudo isso aí. Até a luz se apagar. Quando a luz se apagou, aí não chegou mais nada, né? E a casa tremia assim, eu sentia que a casa tremia. José Lucas, o Zito, tinha 13 anos na época. Sua casa ficava em uma parte alta da cidade e não foi atingida. Ele conta que no dia 14 de março de 69, viveu o momento mais difícil de sua vida. Acordei junto com meu pai, alta hora da madrugada já, com os estrondos, né? A zoada, o barulho da rua. Eu, curiosidade, me dirigi para as artérias onde a gente podia ver o rio. Via muita gente passar morta por cima da ponte, o pessoal gritando, pedindo socorro. Os meus pais, que era o pessoal mais antigo, puxando o povo com cordas. A polícia veio de Maceió via helicóptero. Aí a partir das 8 horas eu tomei café, era um desmantelo, todo mundo chorando, eu fui para a delegacia. A delegacia estava chegando todos os mortos já. Já tinha mais ou menos 9h30 do dia, já tinha uma faixa de umas 500 pessoas mortas na delegacia. Os soldados pegavam uma lata de água, água no tonel, lavavam a face dos mortos para ver se o pessoal, os curiosos, identificavam. Quem era identificado, eles colocavam uma plaqueta de papel no peito assim do defunto já morto, identificado. E quem não era, eles puxavam para lá, era só botar em cima de uma carroça e levar para o cemitério. Mesmo ainda adolescente, na manhã daquele trágico dia, Zito foi chamado pela polícia militar para ajudar na procura dos mortos. Eu ganhava feira e ganhava roupas, que a gente fazia o seguinte, tinha a faixa de 10 meninos, que a gente recebia uns pacotinhos de vara, umas tabicas. Aí, vamos supor, no meu caso, eu era Zito, aí recebia vara amarela, o João recebia varas azuis, Pedro recebia branca. E a gente saía pelo rio, onde tinha uma poça de água, a gente entrava procurando defunto com os pés. Quando a gente encontrava um defunto, aí enfiava uma vara de lado e a polícia vinha pegar. Achei mais de 10. Tudo aqui pela... depois do 3º dia a gente não podia se aproximar não, porque a carniça era grande. O urubu era quem achava pra gente. Em 1914, quando o São José da Laje tinha apenas 300 casas, tinha 12 casas comerciais, mas todas na margem do rio ali. E houve essa grande enchente de 1914 que destruiu parcialmente o quadro total. Em 1941, essa eu assisti, essa eu vi, eu já tinha 11 anos de idade. E então, essa também foi grande, essa cheia, destruiu muito. Então se esperava que um dia poderia vir outra. Mas aquilo, não vem mais, vem outra cheia, não vem. E tal, as pessoas foram fazendo casa no mesmo local.
Seu Valdemar conta que já acordou com a água do rio dentro de casa. Quando eu saltei da cama, então já fui dentro da água. Já estava com água quase acima do joelho. Hoje ele mora em uma rua um pouco mais acima, mas não muito longe do Rio Canhoto. Mesmo assim, ele não pensa em sair dali. O certo, ela teria acabado de São José da Laje. A gente sabe que tudo pode acontecer. Depende do papai lá em cima, né? Tudo pode acontecer. Mas quem nasceu para morrer hoje, não fica para amanhã. Vai hoje mesmo. Então eu sou contrito a essa história. Vai ficar por aqui mesmo, né? Eu vou ficar por aqui mesmo até o dia que papai chamar. Seu Agenor Fernandes é um dos moradores da cidade que acreditam que uma nova enchente pode voltar a acontecer. E segundo ele, isso está bem próximo. Não vai demorar não. A sabedoria é do rio. A ciência é do rio, não é ninguém que tem ciência, é o rio que dá para saber. A gente ainda corre o risco, porque a gente vê as áreas que eram condenadas pela Marinha na época, que não era para construir, hoje em dia está construído. Se vier outra enchente daquela proporcionalidade, carrega todo mundo. Mesmo depois de várias enchentes que marcaram a cidade, a população continua vivendo às margens do Rio Canhoto. E em época de chuva, esse perigo aumenta. A pessoa tem que sair tudinho das casas aqui. É muito perigoso. Só pega os documentos e pronto. E segundo esse historiador, foram as chuvas somadas à degradação do rio que causaram a enchente. Eu pude ver durante a pesquisa que tinha na época um geógrafo, era o Ivan Fernandes Lima. Ele alega que o assoreamento do rio, que naquela época já era uma preocupação, e a derrubada da mata ciliar contribuiu muito para isso. Agora, eu já em entrevistas com pessoas de mais idade, eles dizem que na infância escutavam falar que o rio passava justamente por aqui. E se você acompanhar o curso do rio, você vê que dá a impressão que ele tenha sido desviado. Acho que com o crescimento da cidade, eu vi algumas fotos da cidade antes da construção dessa área aqui, onde fica a igreja, o rio era bem rente. Quando deu essa cheia, ele veio pelo caminho dele. Ele veio pelo caminho dele. A teoria que eu tenho é o seguinte, na usina Serra Grande, uma cidade que fica acima a usina que fica acima da cidade de 6 km, ela tem uma passagem de trilho, onde passava um trem da usina para carregar cana, acredito, e abaixo desse trilho uma espécie de um pontilhão, onde passava era acesso ao rio. O rio transpassava sobre esse trilho. E eu acredito que, como teve muita chuva, trouxe muito entulho, muita água mesmo, trouxe árvores, e foi fechando aquilo ali. Quando fechou, represou toda aquela água. Como aquilo ali não foi feito com estrutura para ser uma represa, estourou e saiu levando o que tinha abaixo. E abaixo estava São José da Laje. Nos dias que seguiram a tragédia, a cidade virou comoção nacional. Durante muito tempo chegaram donativos de todo o Brasil e até de outros países. Nessas imagens da época, o governador Lamenha Filho sobrevoa a região que foi destruída pela enchente. Depois da remoção dos cadáveres, né, tudo, sepultaram lá, enterraram em valas, foi cavado valas no cemitério, valas enormes, e botado um enterro assim, em mutirão, assim, muitos numa vala só, né. Aí começou a parte de assistência à população, né? O governo mandou a equipe de pessoal com remédios, com médico universitário, a equipe de pessoas para trabalhar, a Polícia Militar da Lagoa veio com comando, o mundo todo se comoveu, porque na realidade as manchetes dos jornais naquela época diziam uma cidade fora do mapa, São José da Laje, Alagoas, Brasil. E isso comoveu o mundo todo, né? E de todas as partes, de vários países, mandaram ajuda aqui, alimentação, agasalho, víveres, essa coisa todinha, para socorrer a população naquela época. A
A reconstrução de São José da Laje durou mais de 10 anos e foi necessário refazer praticamente uma outra cidade. Até hoje, algumas construções destruídas da época são mantidas como forma de preservar a história. A antiga matriz de São José é uma delas. Hoje resta apenas uma lateral do prédio original e que serve como um marco da tragédia. Da minha casa dava para ver a torre da igreja. A cruz era representada por um galo, né? E veio quando caiu e subiu aquela poeira. E todo mundo gritou, caiu a igreja, né? Então eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto dias antes, ou meses antes, não posso precisar o tempo, quando eu passei perto nessa igreja, estava uma pedinte sentada lá, na igreja mesmo, assim, numa espécie de um cais sentado, né? Na barra da igreja. E ela falou para mim, disse: um dia vai dar uma cheia nessa cidade que vai lavar o galo dessa igreja. E eu olhei para aquele galo, para aquela altura, e pensei comigo, se a água chegar ali em cima, não vai ficar ninguém nessa cidade. Então, nesse dia, quando eu vi que a torre cair, eu lembrei desse momento. Poxa, a água não chegou em cima, mas derrubou o galo e lavou o galo. A cidade, que tinha cerca de 22 mil habitantes, nunca mais foi a mesma. Poucas pessoas sabem quem foi o fundador, como se fundou a cidade, mas a enchente, praticamente todo mundo sabe alguma história, escutou falar. Então tem um lugar no imaginário da população muito grande. Há 40 anos, São José da Laje entrou para a história por ter sofrido uma das maiores tragédias naturais do país. Um destino trágico, mas ao que parece, não aprendido por seus governantes e por uma parte de sua população.